E aí, tudo bem? Vamos a mais uma questão? Olha só, nessa questão aqui é da obra O Cortiço, nós temos um trecho aqui da obra, certo? E aí, vamos ao comando da questão. Levando em conta o excerto, nós precisamos muito mesmo ficar atentos a quê? Se a questão ela quer discutir mais o que está naquele trecho ou se quer discutir a obra como um todo. Aqui fala assim, levando em conta o excerto, bem como o texto integral do romance. Então são as duas coisas, né? É correto afirmar que... Muito bem, vamos lá. Nesse trecho fala, durante 2 anos o Cortiço prosperou de dia para dia, ganhando forças, socando-se de gente, e ao lado o Miranda assustava-se, inquieto com aquela exuberância brutal de vida, aterrado defronte daquela floresta implacável que lhe crescia junto da casa. Aqui uma metáfora de floresta, né? Porque crescia uma casa em cima da outra, né? Como se fossem árvores, né? Então, essa metáfora. À noite e aos domingos, ainda mais recrudescia o seu azedume quando ele, recolhendo-se fatigado do serviço, deixava-se ficar estendido numa preguiçosa junto à mesa da sala de jantar e ouvia, a contragosto, o grosseiro rumor que vinha da estalagem, numa exalação forte de animais cansados. Não podia chegar à janela sem receber no rosto aquele bafo quente e sensual que embebedava o seu fartum de bestas no coito. Muito bem, a gente percebe características aqui muito fortes, né, da obra, o Cortiço e do naturalismo como um todo, né, que é aquela ideia do cientificismo, né, de analisar a sociedade, né, como se fosse um organismo vivo, né, e os seres que ali estão como se fosse um objeto de estudo, certo? E aí, né, a relação que se tem em relação às pessoas pobres, né, é de caracterizá-las de uma maneira zoomorfizada, né, com zoomorfização, comparadas a animais, certo? Devido ao seu caráter visto pela alta sociedade como pouco civilizatório, né, como se eles fossem primitivos, certo? E por isso mais suscetíveis, por exemplo, às forças da natureza. Percebe só essa análise, né? Os animais da natureza, eles são suscetíveis ao meio onde eles vivem, certo? Então, assim, a gente sabe que tem aquilo que é chamado de instinto, né? Que os animaizinhos lá, bem filhotinhos, eles normalmente eles são fofinhos e tal, mas que o meio onde eles vivem, eles acabam se moldando, né, as situações. Se você é um predador, né, você vai virar realmente predador, implacável, e se você ali na escala, você é uma vítima do predador, né, você ficará o tempo todo atento para fugir de qualquer situação. Estou dando exemplo aqui bem tosco mesmo, mas para mostrar o quê? Que havia, né, essa ideia científica, né, de comparar, né, sociedades, entre aspas, animalescas com a sociedade humana, e aí as pessoas que estão nas classes sociais mais baixas se aproximam mais dos animais do que as pessoas que estão em classe social mais alta, né? No livro, isso é mostrado assim bem claramente, principalmente quando o narrador ele volta o olhar, né? Ele coloca ali, né, como se a gente tivesse com o olhar da pessoa rica, no caso aqui o Miranda, certo? Mas vamos lá então. Levando em conta o excerto, bem como a obra, a gente percebe o quê? Letra A. O grosseiro rumor, a sexualidade desregrada e a exalação forte que provinham do Cortiço decorriam, segundo Miranda, do abandono daquela população pelo governo. O Miranda ele não fazia essa crítica ao governo, né? Para ele as pessoas eram daquele jeito porque elas já nasceram assim, uma situação natural, certo? Letra B, o nivelamento sociológico na obra O Cortiço se dá não somente entre os moradores da habitação coletiva e o seu senhorio, mas também entre os vizinhos, entre eles e o vizinho Miranda. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. O nivelamento sociológico ele se dá apenas nas camadas mais pobres, né? Apenas nas camadas mais pobres, certo? Ou seja, entre os ricos não há esse nivelamento sociológico, né? Aí existe um pouco mais de complexidade e profundidade nesses personagens que são mais ricos, né? Enquanto os mais pobres, eles são nada mais do que frutos do seu meio. Letra C, os termos grosseiro rumor, animais, bestas no coito, que fazem referência aos moradores do Cortiço, funcionam como metáfora da vida pulsante de seus habitantes. Porque assim, grosseiro rumor, animais, bestas no coito, a vida pulsante desses
habitantes, né, por causa das festas, né, do jeito deles falarem um pouco mais alto, as brigas também que ocorriam, que eram muito grandes, né? Então, tudo aquilo ali é caracterizado pelas as palavras, os termos que estão entre aspas, né? Essa vida pulsante deles, né? Então, olha só o contraponto. O Miranda, né, civilizado, rico e tal, ele tem, né, aquela coisa assim de etiqueta, né, de uma característica que para ele as pessoas que não possuem, né, essa característica, que não apresentam essa característica, elas são animalescas, né, bestas no coito, né? Então, olha só. Letra D, a presença portuguesa exemplificada nas personagens João Romão e Miranda não é relevante. Não é relevante para o desenvolvimento da narrativa nem para a compreensão do sentido da obra. É sim. Tanto é que a obra ela discute muito, né? Era uma preocupação do Aloysio Azevedo discutir sobre como que muitos estrangeiros, principalmente portugueses, que lá em Portugal, né, não eram ricos e vinham para o Brasil se enriquecer, e eles se enriqueciam através, sobretudo, da pobreza, né? Da miséria dos outros, né? Da falta de estudo, de instrução dos brasileiros, né? Se aproveitavam da escravidão e posterior à escravidão também, aquele momento em que fingia-se que não continuava a haver escravidão, mas existia. Ou seja, o fato deles serem portugueses é muito relevante, né? Esse olhar crítico que o Aloysio Azevedo tinha em relação ainda à exploração do estrangeiro, explorando ainda os brasileiros, ok? Então, nessa questão ela é tranquila desde que você tenha feito a leitura da obra e saiba analisar essa obra de acordo com a visão naturalista, ok?